pessoal, estamos aqui de volta. Olá, pessoal, estamos aqui de volta com mais um ABI Saúde, aqui no canal da Associação Brasileira de Imprensa, no YouTube. Eu sou Rosane Macedo, jornalista, diretora de assistência social da ABI. Esta é uma iniciativa criada em 2021 pela nossa pasta, com o apoio da Comissão de Assistência Social da Casa do Jornalista, né? Nossa proposta é discutir saúde pública e o papel da imprensa nesse contexto, especialmente aí em meio a tanta fake news e a essa epidemia de negacionismo que a gente, infelizmente, ainda vê no país. Bom, em pleno verão, a pandemia da Covid-19 atinge um novo pico, impulsionada pela alta transmissibilidade da variante Ômicron, né? A gente tem visto os casos subindo assustadoramente. Afinal, o SUS corre o risco de sofrer com um possível colapso diante dessa avalanche de novos casos? Quais medidas restritivas poderiam ser tomadas ou retomadas? Como vencer esse negacionismo fomentado pelo próprio governo, muitas vezes? E qual é o papel da imprensa nesse contexto todo? Para conversar com a gente sobre estes e outros temas, o ABI Saúde tem a honra de receber hoje o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, que ele é fundador e ex-presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, e hoje considerado aí uma das maiores autoridades no tema pandemia no Brasil. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite hoje. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e particularmente tentando disseminar boas informações para quem nos assistirá e que sejam úteis essas informações que nós vamos estar trazendo aqui, né? Com certeza. E eu quero apresentar aqui também para vocês os nossos queridos jornalistas, conselheiros da ABI, o José Luiz Laranjo, que é professor universitário, membro do Conselho Fiscal da ABI. Obrigada, Laranjo, de aceitar aqui o desafio de entrevistar o doutor Vecina. Olá, é uma honra, não é nenhum desafio, é uma honra aí entrevistar e fazer parte desse programa, né, que está trabalhando tão bem essas questões de saúde dentro aí da ABI. Parabéns aí a todos envolvidos. E temos aqui também a nossa querida Terezinha Santos, ela que também é jornalista, diretora da TFS Comunicação, e também ela é membro do Conselho Deliberativo da ABI. Muito obrigada, Terezinha, de aceitar aqui com a gente esse convite para hoje. Eu que agradeço o convite e o privilégio de poder fazer algumas perguntas para o doutor Vecina. Verdade, verdade. Doutor Vecina, é uma honra contar com o senhor aqui. Imagino como está a sua agenda, né? Principalmente nessas últimas semanas, com o avanço da Ômicron, que infelizmente aí, né, está pegando tantas pessoas. A gente só fala com os amigos, está todo mundo contaminado, está saindo, está entrando. Felizmente, muitos casos mais brandos. Mas eu queria começar falando justamente com o senhor sobre isso, né? A nova onda de Covid parece agora estar estacionando nas grandes metrópoles e se interiorizando, inclusive em algumas cidades aí que tem uma baixa cobertura vacinal por falta de acesso aos imunizantes ou mesmo de recusa da população a receber vacina. O senhor acha que pode ser necessário um novo lockdown em algumas cidades? Ou em que circunstâncias e quais formatos o senhor sugere novas medidas restritivas, se é que o senhor acha que elas são necessárias nesse momento, que está todo mundo tão cansado de isolamento? Olha, você veja, a China vai fazer agora uma Olimpíada, né? E qual é a política da China em relação à Olimpíada? 0 casos. Como é que faz para zerar os casos? Tem que testar abusivamente todo mundo, todo dia. Todo mundo, todo dia. A China consegue fazer um movimento desse, de testagem de milhões de pessoas, seguidamente. O que acontece quando você testa e a pessoa testa positivo? Ela é afastada. Nós sabemos que uma parte importante das pessoas que pegam essa doença são assintomáticos, então nem se percebe doente. Agora, ele é capaz de infectar outras pessoas.
Então, a única saída para você ter uma outra condição seria testar todo mundo e isolar os positivos. Adianta testar somente os que têm sintomas? Não adianta. 40%, 50% das pessoas que têm essa doença, 40%, 50%, têm a doença de forma assintomática. Além do que, o Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Nós testamos, em média, uma pessoa a cada 2.000 habitantes. Uma pessoa a cada 2.000 habitantes por dia. A Inglaterra testa 20 pessoas a cada 1.000 habitantes por dia. Então, nós fazemos muito pouco teste. E aí, o governo parece que não acorda para isso. Não há capacidade para discutir essa questão da testagem. E não tem teste. O fato é esse, não tem teste. Então, o que poderia ser feito por esse desgoverno jamais será feito. Então, eu não acredito que nós possamos impor qualquer tipo de ação para reduzir a velocidade de espalhamento do vírus. Então, quem quiser não pegar a doença tem que ficar muito quietinho em casa, porque o nível de infectividade dessa doença, todos nós aqui conhecemos gente muito próximo da gente que teve a doença. Apesar de, às vezes, inclusive, se movimentar pouco. Mas não precisa se movimentar muito para achar esse vírus e para ser infectado por ele. Então, o que nós vamos ver é isso que está acontecendo, um pico explosivo de casos, e aí nós vamos passar aqui, como está passando a Europa, por uma queda. O ciclo, aparentemente, o ciclo dessa doença, olhando para a África do Sul e para a Europa, é um ciclo de 8 semanas, né? Entre os primeiros casos, a explosão e a queda. Em 8 semanas, o vírus liquida a fatura. O que significa isso? Ele infecta todo mundo. Por que começa a cair? Porque ele começa a não encontrar mais gente suscetível. Muito provavelmente também está aí nessa questão os vacinados. Embora a vacina não proteja contra ter a doença, ela diminui a probabilidade de ter a doença. Então, vacinação e um mínimo de uso de máscara, controle dessa situação, é que tem permitido esse comportamento em V invertido, né? Essa subida e queda brusca, que nós devemos passar aí, meados de fevereiro, até o final de fevereiro, essa onda deverá estar sendo atenuada. Laranjo, você quer fazer uma pergunta agora? Eu andei vendo várias entrevistas do Dr. Gonçalo, né? Porque, como jornalista, isso nos atrai muito. E numa das entrevistas, o senhor falou, no final do ano passado, quer dizer, 3 semanas mais ou menos, que o senhor tinha 2 dúvidas: se essa variante é ou não mais letal e se as vacinas resolvem para essa variante. O senhor já tem essa resposta, doutor Gonçalo? As 2 respostas nós já temos. Em laboratório, em condições, portanto, experimentais, não vida real, a gente observa que esse vírus ele perdeu a capacidade de invadir a territórios mais baixos da nossa árvore pulmonar. Ele invade a nossa orofaringe, se instala nos pulmões, mas na árvore brônquica superior. Ele não chega a nível alveolar e bronquiolar. Com isso, ele oferece uma doença muito mais branda do que a doença que nós tínhamos com a Delta, com a Gama. A doença com a Delta, com a Gama, era uma doença onde a insuficiência respiratória era a marca. Esse novo padrão da Omicron, ele não estabelece essa agressividade do vírus, o quadro inflamatório é muito menor e ele tem
aparentemente tem invadido muito pouco ou não tem invadido coração, rim e sistema nervoso central. Tanto é que você não tem mais ouvido falar de tanta gente com perda da capacidade de sentir odores. Porque ele diminuiu a capacidade de invadir o sistema nervoso central através dos nervos que chegam no nosso rosto, particularmente o olfatório. Então, ele dá uma doença mais branda. Ah, mas está morrendo gente. Está morrendo gente. Quem está morrendo? A grande maioria das pessoas que estão morrendo, na biologia, para tudo existe exceção, a grande maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas que têm comorbidades. Né? Então, uma pessoa que tem uma insuficiência respiratória por causa de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca velha, determinada por hipertensão, por diabetes, uma pessoa que está em tratamento de um câncer muito agressivo, tem uma doença com imunossupressão, um transplantado de órgão, essas pessoas, elas vivem num equilíbrio clínico instável. Quando aparece uma doença, esse equilíbrio se perde. Então, grande parte das pessoas que estão sendo internadas e estão morrendo são os não vacinados e são os portadores de uma comorbidade anterior. Embora tenha também gente normal morrendo, né? Estamos tendo muita criança se internando. Por que está tendo muita criança internando? Porque é a população menos protegida. O vírus procura alguém que o aceite. E as crianças não vacinadas o aceitam. Então, nós estamos tendo um crescimento de casos de crianças e jovens internados que são justamente os não vacinados. Mas, então, não tem grandes surpresas, tem notícias diferentes. Uma delas é essa, a doença é mais branda. E a vacina funciona? A vacina também, a partir de experimentos feitos em laboratório, ela consegue ter uma resposta positiva, embora ela não garanta não ter a doença. Ela garante não ter a doença grave e morte. Então, essas duas respostas nós já conseguimos alcançar. Há algumas indagações ainda, até que ponto o Ômicron consegue driblar o RT-PCR. Também há alguma dúvida em relação a isso. Mas ainda não temos resposta boa para essa pergunta. Terezinha? Doutor Gonçalo, quem já teve Covid, aí passou aquela quarentena e tal, tem que fazer de novo o PCR para ver se está totalmente isento da Covid? E outra coisa que eu queria saber é o seguinte, algumas pessoas estão relatando que tomaram corticoides por causa da Covid, estão tendo problema de visão, com aumento de glaucoma, aumento de edema ocular, enfim. Por que isso acontece, né? E como evitar? E outra coisa também, que já aproveitando, que é quase tudo na mesma linha, será que quem já teve Covid pode se reinfectar várias vezes? Não, porque eu tomei as 3 vacinas, então eu vou tomar mais. Será que o SUS está preparado para esse monte de gente? Porque a gripe está se confundindo com os sintomas da Ômicron, né? Como é que a gente pode... Que hora que eu tenho que me preocupar de ir lá correr para o SUS para fazer meu PCR, né? Para ver se eu estou... E será que o SUS tem condição de me atender? Enfim, são esses questionamentos. Bom, em relação à questão do corticoide, o corticoide é
é um tipo de produto que o nosso corpo produz. Né? O nosso corpo produz cortisol, é um hormônio extremamente importante para o metabolismo humano. E por isso não deve ser utilizado com frequência, pelo contrário, né? Deve ser evitado o uso dos corticosteroides, né? Os anti-inflamatórios hormonais, né? Sempre que possível, usar um anti-inflamatório não hormonal. Porque o corticoide, quando você toma, ele produz efeitos colaterais importantes no nosso organismo, inclusive reduzindo a capacidade do nosso organismo de produzir o corticoide natural. Né? Então, precisa tomar muito cuidado quando usa corticoide. Agora, com as variantes anteriores, particularmente a gama e a delta, o quadro inflamatório, por causa dessa capacidade de invasão celular que o vírus tinha, era muito violento o quadro inflamatório. Corticosteroides são contraindicados quando você tem uma virose, porque o corticosteroide, uma das coisas que ele faz é diminuir a nossa capacidade imunogênica. E aí a gente perde capacidade de brigar com o vírus. Só que o ataque inflamatório era tão violento que deixar o organismo na mão do ataque inflamatório, na maior parte das vezes, significava morrer. Então, foi feito muito estudo em relação a isso, muito duplo cego randomizado, e a conclusão que nós chegamos é que o corticosteroide usado naquele ponto da explosão inflamatória, com alguns cuidados, ele salvava a vida, reduzia a mortalidade em 30%. E a partir daí se passou a usar, sempre que as pessoas entraram nesse quadro mais agudo, corticosteroide. Agora, tem os efeitos colaterais do corticosteroide em relação a glaucoma, em relação a uma série de outras patologias que, após a passagem da Covid, as pessoas têm que procurar tratar. Tem tratamento, muitas dessas condições têm tratamento, são quadros reversíveis, mas precisam do acompanhamento de um especialista, de um médico que entenda desse assunto, para a gente poder reduzir o estrago que foi feito pelo corticoide para nos salvar. É muito frequente isso, né? São chamados efeitos colaterais. Por isso que os remédios têm que ser criteriosamente usados. Um remédio criteriosamente usado, ele acerta no alvo e tem efeitos colaterais. Um remédio mal utilizado, ele não acerta em ninguém, mas tem efeitos colaterais. Com relação à questão, a outra questão, como é que era mesmo? Eu acabei me perdendo. Eu falei sobre os sintomas de gripe, que confundem muito, né? Os sintomas agora... Quando eu tenho que me preocupar, correr para o SUS aí. Os sintomas da Omicron, eles são muito semelhantes aos sintomas da gripe. Então, H3N2 e Omicron são semelhantes. A frequência de diarreia na Omicron talvez seja um pouco maior, mas dor de garganta, coriza, tosse, febre, inapetência, dor no corpo, iguais. Aí vem a pergunta, que hora que eu tenho que fazer o teste? Não tem que fazer o teste, não muda o prognóstico. Mas se eu sei que eu estou com uma doença, assim, veja, você, se tiver gripe ou se tiver Omicron, você tem uma doença infecciosa respiratória e, portanto, uma doença que pode ser espalhada, seja gripe, seja Omicron. Então, saber se é esta ou aquela não muda o prognóstico e não muda o que você deve fazer, que é manter-se afastada de outras pessoas. Para quê? Para não disseminar a doença.
Então, não há razão lógica para você querer saber se é isso ou aquilo. Se houvesse um tratamento que fosse diferente, eu concordo, vamos lá. Então, se você tiver um quadro clínico mais terrível, e é possível ter com qualquer uma das duas doenças, por exemplo, desidratação, seja pela diarreia, seja pela incapacidade de engolir por causa da dor de garganta. Se você tiver uma febre incontrolável, acima de 30 ou 39 graus, e você não consegue controlar da forma como você sempre controlou sua febre, você vai para o hospital, provavelmente vai ser internada. Neste momento, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste para saber se você vai para a área de Covid ou você vai à área de gripe. Número 1. Número 2. Dependendo de você ter H3N2, você poderá ter o auxílio do Tamiflu. O Tamiflu ajuda a tratar a gripe. Agora, tem Tamiflu para comprar na farmácia? Não tem. Está em falta Tamiflu. Está em falta teste, está em falta Tamiflu. Tem remédio para ser usado contra a Ômicron? Tem, mas não no Brasil. Isso é uma discussão mundial, são produtos extremamente caros e que a produção ainda é muito pequena. Então, vem lá a Pfizer e fala do Paxlovid, a outra fala do Molnupiravir, mas não tem. Então, bobagem. Então, qual é a recomendação em relação a quadros gripais? Fique em casa e trate o quadro gripal como você sempre tratou. Se hidrate, se alimente, repouse e tome antitérmicos, antipiréticos, analgésicos. Basicamente é isso que você vai tomar. Em 5 a 7 dias, passou a doença, se for gripe. Em 7 a 10 dias, passou a doença, se for Ômicron. Não tem nada diferente a fazer. Então, fique em casa. E é preciso fazer o teste depois que você teve Covid? Para se certificar que não está mais com Covid? Primeiro você se cura. Depois, por volta do 10º dia que você está sem sintoma, quer dizer, os sintomas aparecem e ficam presentes até o 5º, 6º dia. A partir daí, os sintomas começam a desaparecer. No 10º dia, não tem mais sintoma. Pode ter vírus? Pode ter vírus. Os vírus que você tem são viáveis? É outra discussão. Aí que tá. Você pode ter vírus, mas os vírus não são viáveis. Eles não são capazes de produzir doença. Então, o que é o mais adequado? É fazer o teste. Agora, para onde ele nos leva? Para lugar nenhum. No 10º dia. Então, se você escapou de gripe ou Ômicron no 10º dia, continue usando máscara, tome cuidado para não contaminar outras pessoas, etc. Mas não tem muita coisa a fazer. Se você precisar de um atestado médico por causa do trabalho, essa coisa toda, você vai ter que achar alguém que faça o teste para dizer que você pode voltar ou não pode voltar a trabalhar. Mas não tem, infelizmente, no estágio em que as coisas estão no Brasil, não tem muita coisa a mais a fazer. Doutor, eu queria perguntar para o senhor, né, ainda nessa linha da alta transmissibilidade da variante Ômicron, né, a gente está aí vivendo um momento de semanas de forte calor, muita gente tem ido à praia, piscina, cachoeira, enfim. Né? E também a gente sabe que, apesar de muitas cidades terem cancelado seus desfiles nos sambódromos, grandes aglomerações, carnaval de rua, muitas pessoas já estão se preparando para festas clandestinas ou de outras formas. Enfim, está difícil não ter aglomeração e o trabalhador tem que encarar o transporte público para ir trabalhar e esse tem sido um grande desafio, né? Afinal de contas, como é que o senhor vê aí um cenário? Pode ser um risco da gente ter uma explosão de casos aí
novamente, depois de reduzir essa curva, né, que é a curva natural que a variante deve fazer, como se mostrou em outros países, há o risco de a gente ter uma outra explosão depois desse carnaval, entre aspas, que a gente deve ter? Não, não há o risco de ter outra explosão. Se a variante for a mesma. Ah, sim. Se sofrer mutações, agora, nós não esperamos novas mutações nessa variante. A gente tem que entender o que é uma variante. Variante é um erro que a natureza comete para tentar melhorar as coisas, né? Isso é uma coisa extraordinária, que é paradoxal você melhorar a coisa a partir de erros. Você melhora a partir de melhorias, mas a natureza melhora fazendo erros. Quando o erro piora a coisa, ele desaparece. Quando o erro melhora, ele se impõe no lugar do erro anterior. Então, nós tínhamos a variante original. Apareceu a Gama dominou o mercado brasileiro. De repente veio a Delta. A Delta, em 4 semanas, dominou o Brasil, embora tenha dado poucos casos por causa do nível de vacinação e porque provavelmente a Gama nos protegeu da Delta, nós não tivemos tanto caso. Aí veio a Ômicron. A Ômicron, em 3 semanas, dominou o cenário inteiro no Brasil. O que significa dominar? Ela, como tem uma capacidade infectiva maior, ela ocupa todo o espaço. É uma coisa bem simples. Ela ocupa todo o espaço. Nós estamos falando de um bicho que tem 30 mil pares de informação genética. Cada uma dessas 30 mil tem 4 bases. O que é uma mutação? Uma mutação acontece numa troca de uma base dessas que muda a forma de expressão do vírus. Então, estamos falando de 4 elevado a 15 mil, a potência é 15 mil. Então, o número provável de mutações é simplesmente extraordinário. Então, probabilisticamente falando, pode ser que apareça uma variante? Sim. Agora, essa nova variante, ela tem que ter uma tal transformação que ela consiga ser mais infectiva do que a Ômicron, que é, até hoje, por tudo que nós sabemos, o micro-organismo mais infectante que o homem conheceu em toda a sua história. Ele é mais infectante do que o sarampo, que era a doença que nós considerávamos campeã de infectividade. Então, as mutações que precisam ocorrer para que apareça um vírus que cubra o Ômicron são muito difíceis. Então, o que nós estamos contando é com isso, com a dificuldade da natureza conseguir se superar. Mas não dá para dizer que não seja possível acontecer. Mas, então, provavelmente, o que vai acontecer é que um monte de gente vai pegar Ômicron, a tal da curva, e depois não tem variante nova, quem não pegou vai pegar devagarzinho, porque diminuiu a chance de contatos. Nós temos que pensar, você tem que conseguir olhar e ver um monte de cabecinhas de suscetíveis e um monte de cabecinha que já teve a doença. E aí você tem que fazer um cara infectado encontrar os que não tiveram a doença na massa. Então, vai ser mais difícil. É encontro. Basicamente, é um problema estatístico de encontros. Provavelmente, o que vai acontecer é que nós vamos continuar tendo a doença nas pessoas que ainda não a tiveram e ou não estão vacinadas. Mas é um evento probabilístico.
Nessa linha, eu tenho aqui uma pergunta, antes de passar a palavra para o Laranjo, tem uma pergunta da médica e jornalista Lígia Muilart. Ela pergunta o seguinte: o que podemos esperar das subvariantes da Ômicron? A BA2 parece que está causando uma nova onda de infecções, se disseminando pela Europa rapidamente. A proteção conferida pela vacinação completa é semelhante, evitando casos graves, internações e até mesmo terapia intensiva? É a pergunta da Lígia Muilart, que é médica e jornalista. Essa variante, ela apareceu na Dinamarca, mas ela é uma promessa, ela não se realizou ainda. Então, nós ainda não temos como responder essa pergunta, porque provavelmente ela não se imporá sobre a Ômicron 1, a Ômicron 2, né? B12. Vamos esperar um pouco mais. Eu acho que ela não é tudo isso, pelo que eu tenho lido, né? Mas temos que esperar um pouco mais. Tem também, se você quiser notícia catastrofista, temos também. A China descobriu lá em Pequim que ratos de esgoto estão sendo reservatório de Ômicron. Sim. Ora, se nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra, esse é o material que o vírus utiliza para se reproduzir e para cometer erros. Vamos colocar aí 50 ratos por habitante. É um belo de um estoque de gente para fazer o ciclo do animal, né? Nós já tivemos, por exemplo, na Dinamarca, os visons contaminados pela Ômicron. Vocês lembram disso? Foi na segunda onda. O que fizeram com os visons? Sacrificaram todos os visons. Por quê? Porque a chance de você usar um reservatório animal e explodir o número de casos é muito grande. Então, com os visons é fácil, eles moravam nas fazendas. E os ratos? Esta é uma notícia catastrofista. Laranjo? Doutor, o senhor também falou, até usou o termo que o médico homeopata ele acha que criança tem que pegar doença, né? E a gente mesmo, quando pequeno, você vai pegar sarampo? Não, ele já teve, não pega de novo, deixa ele pegar toda. Minha mãe falava isso, falava, tem possibilidade de pegar sarampo? Não, você já pegou, como fosse, que bom que você pegou sarampo, né? Naquela época. A mãe da gente levava a gente em lugar que tinha sarampo para a gente pegar a doença. Não é? O senhor falou isso aí. Então, hoje a gente está vacinando as crianças, é a nova linha aí, né, de vacinação às crianças, né? E aí, também o senhor falou que lá na Europa, esse costume na Europa também, da criança ter que pegar vacina. O senhor usou um termo muito engraçado, né, falando em Nelson Rodrigues, os brasileiros são muito macaquitos, eles gostam de imitar as coisas, de fazer as coisas. Queria que o senhor contasse, explicasse para a gente essa união, essa junção de sarampo tem que pegar nessa linha de pesquisa e de ser macaquitos. Tem a homeopatia heinemanniana, tem algumas linhas filosóficas também, os fãs de Waldorf, né? Eles acreditam num monte de coisas. Tem um monte de coisas na qual eles acreditam que são muito boas, né? Alimentação, vegetariano, vegano, diabo. Ok. Agora, tem umas coisas que são umas bobagens, né? Uma das máximas da homeopatia heinemanniana é a máxima do simila simulabus curantur est, né? O que é igual ajuda a tratar uma doença, né? Agora, nada melhor do que uma boa vacina para as pessoas não terem uma doença que pode levar à morte. O sarampo é uma doença benigna. Boa parte das vezes o sarampo é uma doença benigna, mas se ela pegar uma pessoa com comorbidade, se ela pegar uma pessoa desnutrida, ela mata demais, ela abre caminho para você ter uma pneumonia bacteriana, porque o organismo tem uma queda na sua resistência
e nesse momento podem acontecer infecções oportunistas. E outro problema muito grave do sarampo, que a gente não pode esquecer, é que o sarampo que dá num adulto, ele tem probabilidade muito grande de você ter meningites gravíssimas, né? Uma encefalite gravíssima. Por isso, o grande medo da gente, de pessoas que não se protegem na infância e atravessam boa parte da vida sem encontrar o sarampo, e de repente vão encontrar o sarampo na idade adulta, com uma grande chance de ter o sarampo e junto com o sarampo uma encefalite, muito frequente. Então, o bom mesmo é vacinar, né? Em qualquer idade. Se você chegou na idade adulta e não se vacinou contra sarampo por alguma decisão paterna equivocada, pois bem, está na hora de vacinar. Então, existe muita ignorância em relação ao uso das vacinas. As vacinas são produtos cuidadosamente pesquisados e desenvolvidos, são altamente seguros e nem sempre tão eficazes. Mas, na maior parte das vezes, esses produtos só são aprovados frente a uma determinada eficácia. Por exemplo, no caso da Covid, nós determinamos que 50% das pessoas que participassem dos testes clínicos tinham que desenvolver anticorpos contra a Covid. É pouco, é muito? Não sei. Nós consideramos que essa era a quantidade mínima suficiente. Isso é um número que nós já usamos, por exemplo, também para vacina contra a dengue, né? Hoje, nós desenvolvemos uma que era da Sanofi, ela teve problemas na fase 4, foi retirada do mercado. Nesse momento está entrando a vacina da Takeda e nós estamos em testes de fase 3 na vacina do Butantan contra a dengue. O fato é que vacina é um jeito inteligente de proteger o nosso organismo. Basicamente, significa oferecer ao sistema imunológico do nosso organismo uma amostra do que é aquela doença. E o sistema imunológico produz defesas, que quando a gente entra em contato com o micro-organismo, essas defesas acordam e fazem o seu papel, impedem que você tenha uma doença mais grave. Então, essa linha dos negacionistas, que tanto pode ser porque você não desenvolve seu sistema imunológico, ou porque você usar uma vacina de RNA mensageiro significa interferir no seu sistema genético, porque não tem como acontecer essa interferência no sistema genético com um pedaço de RNA mensageiro que no frigir dos ovos, o que ele faz é colocar as células nossas a serviço de produzir uma proteína em particular, que é a proteína spike, e a partir do aparecimento da proteína spike na nossa circulação, o organismo cria um sistema de defesa contra ela. Então, não tem nada de interação genética, né? Então, você tem duas opções. Ou você estuda o suficiente para entender a complexidade do sistema imunológico, e aí você toma uma decisão se vai se vacinar, se não vai se vacinar, né? Ou você acredita no que os pesquisadores, os cientistas estão falando. O resto é ignorância em estado bruto. E o termo que o senhor usou, macaquitos, né? Macaquitos é essa história de você ficar realmente, né, copiando coisas dos americanos, dos ingleses, né? E esse é realmente um problema grave. Nos Estados Unidos, que foi o país onde começou essa história do movimento anti-vacina, e essa história do movimento anti-vacina, talvez até tenha outros episódios, mas o episódio mais importante foi de um médico que tinha uma alternativa para tratar sarampo que ele vendia. E ele fez um estudo
furado, e isso foi demonstrado posteriormente à publicação, que demonstrava que a vacina contra o sarampo, que existia nos Estados Unidos, produzia autismo. E ele fez uma associação muito inteligente, porque uma das dúvidas que nós temos é se os mercuriais têm algo a ver com autismo. Na vacina contra o sarampo tem uma microdose infinitesimal de timerosol, que é um conservante da vacina. E está vendo? Aí tem timerosol, que é um mercurial, e este é o que desenvolve o autismo. E fez uma pesquisa clínica, onde ele burlou os dados para demonstrar que ele estava certo. Isso foi descoberto 1 ou 2 anos depois, e foi um escândalo mundial. Só que o mal já estava feito. E um monte de gente que tinha lido aquilo em alguma fonte, tinha acreditado naquilo, tinha suspenso a vacinação. E nós temos que levar em conta o fato de que crianças rígidas atravessam esse mundo muito bem. E o autismo é uma doença de baixa prevalência. Então, é raro você ter casos de autismo. Então, se você parar de vacinar as crianças, você vai falar, olha, as minhas filhas não foram vacinadas e não são autistas. Portanto, aí portanto, você já destruiu um monte de vida. E essa coisa do macaquito é basicamente essa, né? Quer dizer, nós olhamos para aquilo e copiamos acriticamente aquilo aqui no Brasil. Terezinha? Nessa linha aí do negacionismo, falando dos kits né, para a vacina, falando das pessoas hoje que estão fazendo campanha contra a vacina, que é um absurdo, né, uma coisa assim, medonha. No seu ponto de vista, o senhor acha que vai ter alguma consequência para o responsável, ou responsáveis pelo descontrole da pandemia no Brasil? O senhor acha que eles vão ser punidos? Essas pessoas, eles, entre aspas, né? Eu falo dos governantes, né? Você acha que a Fundação Palmares tem uma razão de ser na sociedade brasileira? Olha, tem uma razão de ser, porque tem uma responsabilidade com o público, né? Com o público e com uma faixa né, um nicho de pessoas que no passado já teve uma certa credibilidade e atualmente está completamente desmoralizado. Quer dizer, o sujeito que está lá na Fundação E a Palmares, consequência do que está acontecendo? ele acha que quem deve ser homenageado não é o zumbi, e sim a princesa Isabel. Pois é. Qual seria a consequência disso para a sociedade brasileira? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que conseguir responder, sabe? Eu não quero discutir isso aqui, mas eu acho que nós temos que saber resolver. Existe racismo no Brasil? O racismo é um racismo estrutural. Uma parte da população brasileira é antissemita. Vamos ficar o dia inteiro falando sobre isso. Pois é. Agora, este governo, hoje saiu a notícia de que foi cancelada o luto do Darcy Ribeiro. Foi cancelado o luto do Itzhak Rabin. Foi cancelado o luto de umas 30 pessoas. Tem alguma coisa a ver com o futuro do Brasil, o cancelamento desses lutos? Tem alguma coisa a ver o estrago que está sendo feito na Fundação Palmares? Tem alguma coisa a ver o estrago que foi feito lá no IPHAN? Tem alguma coisa a ver com o estrago que está sendo feito no Ministério da Educação? Tem alguma coisa a ver com o homeschooling? Qual é a consequência do homeschooling?
para a vida das nossas crianças no futuro. Elas não vão saber conviver entre elas se elas fizerem homeschooling. Verdade. Essas bobagens que a Damares fala, do menino veste azul, menina veste cor-de-rosa, nós vamos deixar de ter a questão de gênero presente porque este governo não acredita que exista a questão de gênero? Eu acho que essas coisas passarão. Estas coisas todas vão criar um problema para as futuras gerações por décadas. O que esse pessoal está destruindo dessa forma eugenista, fascistoide, terá, sim, consequências. Agora, para que tenha, de fato, consequências, eu, você, nós somos diferentes. Nós temos acesso à informação. Essa é a diferença. Nós temos uma responsabilidade diferente de quem não tem acesso à informação. Daí o papel do jornalista também, muito sério. Vocês estão tendo um papel fundamental nessa crise sanitária. Ninguém está levando informação à população. Sempre que nós tivemos que enfrentar crises sanitárias no passado, nós podíamos contar com o marketing, comprado com dinheiro público. Isso não está mais acontecendo. Desde 2016, não existe mais marketing na saúde. Se não for o que a imprensa está fazendo, não tem o que fazer. Agora, nós precisamos começar a discutir essas coisas. A gente fala do Olavo de Carvalho brincando, mas essas ideias que eu falei agora são dele. Essas ideias são as ideias do Bolsonaro, dos filhos dele, da ministra Damares, daquele idiota que estava no Ministério da Educação e que agora tem outro idiota lá no Ministério da Educação, que, um pouco mais camuflado, pensa a mesma bobagem. O Ministério da Justiça, no Ministério das Relações Exteriores. E os militares estão muito felizes com tudo isso que está acontecendo. Nós temos um Brasil para reconstruir. Agora, nós precisamos ter consciência de que temos um Brasil para reconstruir e precisamos levar essa informação para as pessoas. As pessoas têm que saber que está na hora de pensar o que vai ser feito desse país, que tem tanta promessa de futuro fantástico, mas com esta visão destes atuais governantes, nós só vamos ter desastres. Não é possível. Doutor, deixa eu só fazer aí, Rosane, deixa eu só entrar por aqui, porque tem a ver. E o senhor acha que, por ser ano de eleição, vai piorar? Veja bem, nós estamos discutindo uma tal de terceira via. Não existe a terceira via. Esta eleição vai se resolver entre o Lula e o Bolsonaro, exceto se o Bolsonaro sofrer um processo de impeachment. Se ele sofrer o processo de impeachment, pode ser que surja não uma terceira, mas a segunda via. Agora, entre Lula e Bolsonaro, esqueça, não tem saída. Nós vamos ter que fazer a opção que não é opção. É o que sobrou. Quer dizer, não para mim. Eu sei em quem eu quero votar. Eu sei em quem eu vou votar. Eu sei em quem eu votei até hoje. Mas, para esse povo que está procurando uma terceira via, não tem terceira via, só tem uma via. Então, nesse sentido, esse ano vai ser um ano complicado, porque muita gente vai ter que votar tampando o nariz. E vai votar tampando o nariz. Já estão falando isso, porque não tem opção. É óbvio que um ano de eleição é um ano mais difícil, porque é um ano de escolhas. E a escolha de alguém que está com merda até aqui é algo que não faça a merda subir até aqui. Então, de preferência, não muda nada. É desse jeito que nós temos vivido. Nós temos vivido fazendo escolhas, não mude nada porque já está suficientemente ruim. Só que, neste momento,
estamos numa situação muito pior. Já estamos por aqui. Então, pode piorar. vamos ter que tomar... Esse cara tem demonstrado que ele é capaz de piorar sempre. Então, vai ser um ano bem difícil, Laranjo, bem difícil. Doutor, a gente fez uma provocação para essa live falando sobre o avanço da Ômicron impactar ainda mais o SUS, né? O SUS que comprovou aí ao longo de toda a pandemia a sua relevância e a sua importância, e durante tanto tempo tão relegado, né? Com tantas, muitas vezes, não merecendo o devido respeito, a atenção e o financiamento que deveria. Então, eu queria perguntar para o senhor, com relação a essa questão, né? A gente tem visto que algumas cidades já estão com superlotação, né, de 100%, porque, embora branda, mais leve, as pessoas estarem vacinadas, como ela é altamente transmissível, mais pessoas estão se contaminando e, evidentemente, isso faz com que tenha mais pessoas também procurando os hospitais e ficando internadas, embora a gravidade seja menor. Mas eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que o SUS, que já deu toda a prova da sua relevância, da sua importância, se o SUS consegue resistir, se o SUS, o que deve ser feito para reforçar o nosso SUS, que deu tanto exemplo de força durante essa pandemia, mas a gente sabe que tem muitos profissionais de saúde trabalhando no limite da exaustão, muitos sendo afastados porque estão infectados pela Covid ou pela influenza ou outras formas de contágio. O que a gente vai fazer? Enfim, o que preciso hoje para fortalecer o SUS? Olha, existem algumas coisas conjunturais que podem ser feitas. Contratar um pouco mais de gente aqui, acolá, onde haja espaço para fazer isso. Mas estruturalmente não tem espaço para fazer nada, nada vai ser feito e as coisas não vão ficar tão piores do que já estão. Por causa da rapidez, né? Se isso fosse um negócio de meses, mas é um negócio de semanas. Então, eu acho que tem um maior respeito pelos profissionais que estão na linha de frente, sofrendo muito, sofrendo agressões vindas do povo, agressões vindas de políticos, né? Nós temos tido oportunidade de ver essas agressões, elas têm eventualmente chegado à mídia, né? E é tristíssimo ver isso. Então, eu não vejo que tenha muita saída no curto prazo e não vejo nenhuma medida estrutural. O que eu espero é que a sociedade brasileira, a partir dessa experiência, cobre do próximo eleito a presidente e dos próximos deputados, senadores e governadores um maior respeito à construção do Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde vai ter que ser repensado. A destruição que está sendo feita no Ministério da Saúde e nos ministérios correlatos, como, por exemplo, Ciência, Tecnologia e Educação, é uma destruição profunda, profunda. O Pazuello foi um desastre no Ministério da Saúde. Os militares que ocuparam cargos no Ministério da Saúde destruíram as áreas em que eles estiveram. Veja agora lá na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação, tem um sujeito como Hélio Angotti, que é um crápula, negacionista, acredita em cloroquina, etc. Então, eu acho que o que eu espero é que vamos ter uma crise, vai ter consequências, sim, do ponto de vista de mais destruição do SUS, mas nós temos que entender que isso é uma coisa a ser cobrada do próximo governo, porque deste governo, se não houver um impeachment, não tem o que cobrar, ele não serve para nada, ele é surdo, ele só sabe fazer o que ele quer fazer, e o que ele quer fazer são as mensagens do Olavo, nós já sabemos disso.
sem surpresa. Então, nós temos que entender que nós temos que reconstruir o SUS em 2023. Então, tem que mexer no financiamento, mexer na gestão, mexer na organização do serviço de saúde, na questão da ciência e tecnologia. Tem que fazer um projeto de SUS para esse povo sofrido que vai chegar do lado de lá. Aqui no Rio, o sucateamento dos hospitais federais, com tantos leitos ociosos, porque não tinha equipe para atender, e aí se recorreu a hospitais de campanha e houve tudo que aconteceu. Enfim, saídas existem, né, doutor? A falta é vontade política, né? A saída não pode ser uma fuga, né? E no Rio, essas coisas se confundem, né? A incapacidade que os seguidos governos cariocas tiveram, né? Essa forma de agredir o povo que mora nas favelas, quer dizer, achando que pode resolver um problema que é um problema social e não um problema de polícia, com polícia, isso precisa ser revisitado, né? Eu espero que vocês, dessa vez, consigam eleger um sujeito chamado Freixo, sabe? É o único político capaz de fazer alguma coisa diferente aí no Rio que eu conheço. Aliás, ele seria capaz de fazer isso em qualquer lugar do Brasil, na minha opinião. Eu queria colocar agora, doutor, o senhor falou do papel da imprensa, né, que é fundamental, mas na contramão nós temos aí o papel das fake news, né? Vou botar aí o papel entre aspas, porque eu não posso considerar isso um papel, porque é um outro termo que não vale a pena falar aqui, porque eu não falaria. Mas nós temos essa contramão, né? E como é que a gente poderia fazer para que isso não abalasse tanto e não deixasse a informação ser tão mal divulgada, né? Não há como. Nós, jornalistas, não sabemos na área médica. Teria aí alguma ideia? Eu acho que uma coisa que nós não podemos aceitar é cair na tentação de achar que proibir é o caminho. Eu acho que proibir não é o caminho. É óbvio que, em algumas circunstâncias, você vai ter que tomar medidas de exceção. Por exemplo, talvez tenha que acontecer alguma coisa dessas com o Telegram, porque não tem representação no Brasil e não é alcançável pela mão da justiça fora do Brasil. Agora, os que estão instalados aqui, eles correm o risco de cometer ilegalidades. E uma ilegalidade não pode ficar impune. Então, eu acho que fake news é fruto de uma sociedade doente e o remédio chama informação. Então, e o remédio é administrado na mesma via. A mesma via da fake news é a via da informação. Então, primeiro, não proibir. Se não achar que tem jeito de, com uma lei geral de proteção de dados, você vai ter uma solução mágica. Não existe solução mágica para isso. E diminuir a circulação de informações, na minha opinião, está errado. Tem que aumentar a circulação de informações. É a luz da informação que vai combater as fake news. Como nós vamos fazer para os nossos cidadãos entenderem que está sendo exposto a uma mentira ou está sendo exposto a uma verdade? Esse é o nosso problema. Nós temos que fazer isso melhor do que nós estamos fazendo até agora. Eu acho que a blogosfera, esse espaço criado para a comunicação que nós estamos utilizando neste momento, não é um mal, é um bem que nós temos que aprender a utilizar. E outros males virão, mas, no momento, este é o desafio que nós temos que responder. Já testou? Você fechou o seu microfone, Rosane. Não. Terezinha? Ativou. Então, doutor, é realmente muito preocupante, porque se você tem o presidente da República espalhando fake news, como é que a credibilidade fica, entendeu? Se os veículos de imprensa hoje, os tradicionais, né,
em que a gente tem que deveria acreditar, com algumas exceções, os próprios às vezes espalham fake news. Então, em quem você vai acreditar? Hoje em dia está assim, no que eu acredito, meu Deus? Você para acreditar em alguma coisa tem que testar, tem que ter instrumentos de imprensa que façam esse teste e esmorecer jamais. Né? É uma árdua tarefa. Eu acho que tem certas coisas que a gente se esquece. Né? Eu não sei, eu não sou um crente, quando muito talvez seja um temente, mas eu não sou um crente, eu não creio. Agora, uma das coisas que eu acho interessante na crença é que a crença ela exige uma disposição de recompromisso contínuo. Vejam os adeptos do Islã. 5 vezes ao dia, eles se ajoelham na direção de Meca para dizer que Alá é o meu Senhor. Não seria suficiente uma vez na vida falar isso? É religião. Mas, se eu ver... Pois bem, então, eu acho que essa questão da religião, eu acho que é importante a gente notar. Se para dizer que você acredita em Deus, você precisa fazer 5 vezes isso ao dia, para conseguir fazer o que nós temos que fazer 10 vezes ao dia, desmentir as fake news. Deixa eu ver, esse apagão de dados, né, do Ministério da Saúde, e tal, se não fosse o consórcio de imprensa, hoje estaríamos perdidos. Ainda então, bem que tem a o imprensa. grupo se reuniu, nós provamos que podemos fazer, nós jornalistas. Então, isso realmente dá orgulho na gente. Esse Brasil pode fazer. Tem jornalistas sérios, competentes e tal. E os outros que fazem fake news, para mim, não são jornalistas. Mas são um pouquinho. Por exemplo, nós temos 540 mil médicos no Brasil. Tem 10 mil que são sócios do Médico pela Vida. Eu acho que está barato, mas não tem jeito. Né? Tem 10 mil médicos negacionistas. Tem saída? Os negacionistas, tem. Difícil combatê-los. Não, combatê-los continuamente, sem esmorecer, né, doutor? Sem esmorecer jamais. Né? Doutor, mas... eu quero falar com o senhor a respeito dos autotestes. Né? A Anvisa aprovou hoje, né, a venda, a pedido do Ministério da Saúde, a venda dos autotestes em farmácias. Bom, eu pontuei algumas questões para eu colocar com o senhor aqui, quero ouvir sua opinião. Né? A gente sabe que a pandemia acentuou as desigualdades sociais no Brasil. Né? O senhor acha que vender autotestes em farmácias, com ou sem manipulação, não será mais uma forma de excluir os mais vulneráveis das políticas de saúde pública no controle da pandemia? Esse governo destruiu o Bolsa Família e a capacidade de levar informação para os órgãos governamentais de como enfrentar a desigualdade social. Esse governo reintroduziu a insegurança alimentar. Hoje nós temos 10% da população brasileira que não come todos os dias, não tem acesso à comida todos os dias. Eu acho que nós estamos falando de problema pequeno, perto desses problemas macro que este governo está criando. E que a maior parte da população não está tendo capacidade de perceber o que está acontecendo. Por alguma razão, os pobres não estão invadindo supermercados para arrumar comida. Eu não sei como é que isso ainda não aconteceu. Mas eu tenho certeza que algo que inspirou esse governo a levar esse clima de insegurança alimentar foi a possibilidade da gente ter um desarranjo social. Eu acho que eles procuraram criar esse clima de desarranjo social e não tiveram sucesso até agora. Mas não acho que eles vão esmorecer ao longo deste ano. Portanto, temos que estar atentos e vigilantes.
com certeza, essa história do autoteste é um nariz de cera. É importante, o autoteste é lógico que é importante. Agora, é importante se tiver uma política pública por trás dele. Se o autoteste é só para quem tiver dinheiro comprar e ficar sabendo com 80% de acurácia se tem ou não tem, que o autoteste ele tem uma sensibilidade muito menor do que os testes de laboratório, tá ok. Mas temos que ter claro que isso não é solução. Isso talvez agregue mais um problema na equação. Ficar atento também a esse preço, quanto ele vai ser pago e quanto ele vale, né? Veja, nessa semana que passou, o Procon andou indo em farmácia e multando farmácia que estava cobrando R$400 por teste, que no início dessa crise era vendido R$80, R$100. Uma das coisas que eu ouvi falar sobre o autoteste é que eles vão chegar nas farmácias por R$50 cada um. Na Europa, custa 2 euros. E 2 euros é o preço de 2 cafezinhos na Europa. Não adianta fazer, né? Tem que usar o poder paritário de compra. Né? Por quanto vai chegar aqui? Fale. O senhor acha que há um interesse do governo em beneficiar a iniciativa privada nesse pedido de aprovação à Anvisa, sem qualquer... porque, num primeiro momento, não foi estabelecido nada como política pública, né? Em vez de investir na produção de testes na Fiocruz, que tem capacidade de fornecer mais testes para o SUS, doutor? Eu apostaria quanto você quiser que, se a gente investigasse direitinho o interesse desse governo de fazer o autoteste chegar nas farmácias para ser vendido, tem nome, endereço e razão de ser. Provavelmente, sim. Rosane, aquela tentativa de venda da Covaxin, né, que a CPI da Covid mostrou. Então, sem tipo surpresa. hospital de campanha, coisas assim que lembram. Sem surpresa. Agora, eu queria saber também do senhor o seguinte: o misterioso apagão de dados, né, que dificultou também o trabalho da imprensa, porque a imprensa também teve, o consórcio de veículos teve muita dificuldade de apurar os números reais e simplesmente tivemos esse apagão, até agora não resolvido, e esse mistério. Isso dificultou ainda mais o trabalho dos epidemiologistas e o controle, evidentemente, da pandemia. O senhor acredita em sabotagem por parte do próprio governo? Ou seja, não tem uma tese de alguém aí dizendo que quem fez a invasão usou uma chave oficial? Eu acho que está lá. Eu não tenho dúvida de que o general Heleno sabe o nome e o endereço da pessoa que atacou. Ele comanda o sistema de informações, os arapongas oficiais aí. Então, ele com certeza sabe. É lógico que não tem nenhum interesse em revelar quem foi, porque o móvel, o porquê foi, está na cara. Quem foi é que nós não sabemos. Doutor, e também o fato de, sem o controle, né, dos testes feitos em casa, porque quem tem dinheiro vai lá, vai comprar, vai fazer o teste e, dependendo do seu próprio interesse, vai divulgar ou não, vai comunicar ou não, vai fazer o RT-PCR ou não para confirmar. Enfim, isso também não seria uma estratégia do governo para tentar camuflar casos, quer dizer, aumentando ainda mais a nossa já crônica subnotificação? A subnotificação não vai mudar. Né? A forma da gente saber quem já teve e quem não teve é fazer pesquisas de soroprevalência. Nós estamos fazendo pesquisas de soroprevalência, muito poucas, nenhuma financiada pelo governo. A única que foi financiada pelo governo lá atrás foi a que foi contratada pelo Mandetta da Universidade Federal de Pelotas e que foi descontinuada pelo governo na gestão Pazuello. E, a partir daí, as pesquisas que têm sido feitas com dinheiro privado. Então, essa história de eu não sei o que está acontecendo, ela é real. E no frigir dos ovos não muda grande coisa, porque não tem governo. Se houvesse governo, eu falava, está faltando dados para fazer isso. Agora,
Se eu tiver dados, falta governo para fazer isso. Então, eu sou muito cético. Tem uma pergunta, ainda sobre autoteste, tem uma pergunta aqui da Moema Coelho, ela é jornalista associada da BI, e ela pergunta o seguinte, é uma dúvida dela que eu acho até pertinente, é a questão da sustentabilidade, não sei se o senhor poderia responder essa questão. Como será o descarte do autoteste positivo? Haverá pontos de coleta desse resíduo contaminado ou o nível de concontaminação é ínfimo? Se a gente não sabe nem quantos vão fazer, né, doutor? Veja, Como vai controlar o descarte? pode fazer bilhões. Eu acho que essa história da engenharia reversa, ela tem limites, né? O que nós temos aí é cuspe, né? O que a gente faz com cuspe? Quando você enxágua a sua boca após escovar o dente, para onde vai o resultado final disso? Eu acho que essa pergunta não é uma pergunta relevante nesse momento. Todos os diabéticos se picam diariamente um monte de vezes. Para onde vai as lancetas que eles jogam contaminadas com sangue? Sangue é arroz e feijão transformado em hemoglobina. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com essa sanha. É uma sanha real, precisamos tomar cuidado, estamos contaminando o meio ambiente, destruindo com PVC, o cacete, mas menos. Eu queria também, desculpa, vou cortar aqui os outros, mas eu preciso fazer uma pergunta para o senhor, que a gente precisa aqui no ABI Saúde. Como é que o senhor avaliou as recentes divergências entre o presidente da Anvisa e o presidente da República, após as ilações feitas pelo Bolsonaro em relação a um possível esquema de corrupção por parte na agência reguladora? O senhor que foi um dos fundadores da Anvisa e presidiu a Anvisa. Tem dois componentes. Um componente é um componente, acredito, muito positivo. Olha, isso aqui é uma agência independente, e é mesmo. Não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, e a sociedade é que a agência deve servir. Acrescento que essa postura da diretoria da Anvisa ela é fruto de dois vetores. Um vetor é a disposição individual de cada um. Eu acredito que o almirante Barra Torres ele é médico e está exercendo o papel dele como médico. Agora, existe um outro vetor. Esse outro vetor ele é oferecido pelo grupo de servidores públicos estáveis que existe dentro da Anvisa, que criam uma temperatura lá onde não dá para fazer coisa diferente do que eles propuserem, porque o que eles propuserem, eles estão propondo com base em conhecimento. Então, quem diz se o remédio é isso ou aquilo, não é a diretoria, são os servidores que fazem análise de acordo com um conjunto de regras universais. Então, cuidado. Nós não temos lá um herói a ser imolado. Nós temos uma estrutura lá, né? A segunda questão, eu acho que existe nesse relacionamento entre essas duas autoridades algo que tem a ver sobre o que um contra-almirante e um capitão devem fazer. Tem coisa aí que tem a ver com disciplina militar. Eu acho que tem alguma bobagem aí no meio, além do que nós enxergamos. Não sei até que ponto coisas como que foi feita com o general Santos Cruz, sei lá, sobre outros que foram mandados para casa, sobre esse negócio de guardar por 100 anos o processo disciplinar contra o Pazuello. Um dia a gente vai saber dessas coisas. O que eu acho é que as Forças Armadas brasileiras estão correndo um risco extraordinário neste governo de sofrerem um desgaste que as instituições não mereciam sofrer. Mas eles estão fazendo por merecer. Vamos ver como é que a gente vai recuperar isso posteriormente.
Porque sair dos quartéis, eu espero que eles já tenham aprendido a não sair mais. Está com o microfone fechado, Rosane. Rosane. Rosane, está fechado o microfone. Está fechado. Laranja ou Terezinha, vocês querem fazer alguma pergunta? A gente está quase terminando aqui nossa live. A última pergunta que eu faço é o seguinte: será que nós teríamos que continuar tomando a vacina? A quarta dose, a quinta dose, a sexta dose, é como se fosse a vacina da gripe anual? A vacina da gripe anual ela é dada para diferentes tipos de vírus e não variantes. Sim. Eu acho que nós vamos ter que tomar a quarta dose. Talvez, se a Pfizer conseguir desenvolver a vacina específica para Ômicron e não tiver surgido uma nova variante, talvez a última dose seja dessa da Pfizer. Mas essa doença, provavelmente, ela vai ser uma doença endêmica. Ela vai continuar aí entre nós. A depender daquela história do rato. Putz. Temos que pensar um pouco mais nessa possibilidade. Mas, com certeza, até a quarta dose nós iremos. Laranjo? Só para finalizar aí uma polêmica com o conhecimento do senhor falou também que as mais de 400 mil mortes em 2021 usou o termo de mortes evitáveis, que não precisavam ter ocorrido. O senhor, como, né, ex-presidente e um dos fundadores da Anvisa, o senhor teria, logicamente, ajuda de que forma? Comprando vacina e vacinado massivamente de janeiro a maio. Se nós tivéssemos comprado vacina em agosto, quando a Pfizer nos ofereceu, se nós tivéssemos estimulado o Butantan e a Fiocruz a comprarem mais vacinas, o Butantan entregou 100 milhões de doses, a AstraZeneca entregou 200 milhões de doses através da Fiocruz. Nós tínhamos que vacinar 160 milhões de brasileiros de saída, 320 milhões de doses. Se nós tivéssemos vacina em número suficiente, com a disposição de tomar a vacina que o povo brasileiro tem, com a disposição de aplicar a vacina que o SUS tem, nós teríamos vacinado em 5 meses toda a população adulta vacinável do Brasil. Nós poderíamos ter terminado de vacinar em meados de maio. Todo mundo que morreu a partir de maio, e boa gente que morreu de janeiro, boa parte da gente que morreu de janeiro a maio, morreu por falta de proteção vacinal. Lembro que era a Gama que estava circulando, e a Gama responde muito bem às vacinas que estavam sendo oferecidas. Então, quem matou esses brasileiros mora no Palácio do Alvorada. Tem nome e até mãe tinha esses dias. Doutor. Todos sabemos. Bom, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que o negacionismo está oficialmente institucionalizado no Brasil? Temos aí agora, até diz que denúncia para antivacina foi a ministra Damares, agora anunciou a criação do Disque Denúncia para o antivacina, para quem se sentir discriminado porque não tomou a vacina. Eu acho que tem algumas coisas que estão acontecendo nesse mundo que nós estamos vivendo e nós temos que aprender o que é e como lidar com ela, né? Tem um negócio chamado direita atualmente. Nós não estamos acostumados com esse negócio chamado direita. Nós, no máximo, estávamos acostumados com um negócio chamado conservadores. E aí ficava muito no território do comportamento em relação à droga, sexual, etc. Agora tem um povo de direita, que é um pessoal que tem outro tipo de valores, que pensa de uma forma diferente, que é contra a socialização de qualquer coisa. É contra a educação entregue gratuitamente, é contra a saúde pública entregue gratuitamente.
que não tem nada de gratuito, é financiado por impostos. Nós estamos falando de qual é o modelo de bem-estar social que a sociedade brasileira vai financiar. Né? Vai ter passe livre, não vai ter passe livre? Então, agora, tem uma direita cujo comportamento é só pensar em lucro, só pensar em dinheiro. É um novo mundo que eu não conhecia. Agora, nós vamos ter que aprender a nos movimentar nesse mundo onde existe direita. E a direita é composta de pessoas que acreditam numa ordem que eu não acredito. Como é que nós vamos discutir com a sociedade tendo essa coisa para elucidar para a sociedade? Como é que a gente vai fazer para a sociedade entender o que é a direita, o que é a esquerda, o que é o centro, o que qualquer coisa dessas está propondo de novo arranjo social? Vamos ter que aprender isso. É um mundo diferente. E a luta continua, né, doutor? Temos muita luta pela frente, né? Eu não tenho dúvida que eu ainda tenho muita luta pela frente. E vou lutar, pode ter certeza. É isso aí, gente. Olha, Laranjo, Terezinha, querem acrescentar alguma coisa, doutor? Só agradecer. Agradecer, doutor. Acho só uma coisa aqui, fundamental para o futuro deste país, não esquecer. Jamais. Essa é a questão. Não esquecer. E vocês da imprensa são fundamentais para nos lembrar de tudo isso. Vai ficar na história do Brasil essa mancha que aconteceu. Com certeza. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Eu queria agradecer também. Muito obrigada, Laranja, Terezinha, de aceitar o convite, doutor Gonzalo Vecina, de nos brindar aqui com tanta sabedoria, com tanto conhecimento e com a sua lucidez diante do momento que a gente está vivendo. Muito obrigada, doutor Vecina, ao senhor e a tantos outros nomes da ciência e da medicina que traz luz para a gente, né, nesse meio desses tempos trevosos que a gente tem vivido e que a gente espera sair dele o quanto antes. Tá bom. Veremos. Né, doutor Gonzalo? O senhor, por muito pouco, né, lógico, já deve ter feito essa brincadeira com o senhor seria vacina de defender tanto. Aí o senhor Vecina. Vacina. Eu dei sorte que eu não sou laranja, sou laranjo. Porque já pensou, se essa visão de laranja ia ser horrível. O senhor chegou também quase lá. Um abraço, muito obrigado, Rosane e Terezinha. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo para vocês. Tchau. E aí? Muito bom, né?